E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. No Vamos Ler dessa semana estou aqui com um convidado ilustríssimo. Olha a postura dele na cadeira, gente. O cara, um homem íntegro. Gutierrez, muito bom te conhecer pessoalmente, cara. Fala aí quem você é e tal, já se apresenta. Então, eu sou Gutierrez do blog Teologia Pentecostal, editor do blog. Já participei de uns 3 podcasts aí sobre pentecostalismo, né? E um sobre política também. Verdade, né? Fora do Éden. Fora do Éden mais antigo, né? E estamos aqui no Congresso da Vida Nova, aproveitando bastante esse assunto sobre a teologia do Espírito Santo. Nunca foi tão bom ser continuista num congresso. Ainda mais num congresso que tem aqui uma turma boa de pessoas não continuistas também. Tá muito bacana, o clima de respeito tá legal, inclusive Kinner e Horton tomando café juntos e tal, realmente é muito legal. Gente, estamos aqui para falar de uma obra que a Edições Vida Nova lançou, de Craig Keener. Ela lançou vários livros do Craig Keener, mas a gente quer dar destaque para uma obra que é essa aqui, A Hermenêutica do Espírito, Lendo as Escrituras à Luz de Pentecostes, de Edições Vida Nova, Craig Keener. Gente, não é um livro fino. Gutierrez, qual é o diferencial desse livro, A Hermenêutica do Espírito? Nós, em língua portuguesa, não estamos mal servidos de hermenêutica. Isso é fato. A gente tem bons livros de hermenêutica, inclusive publicado por Edições Vida Nova, como é a Espiral Hermenêutica do Osborne, né? Que inclusive nós pentecostais gostamos. Agora eu sou pentecostal de novo, estou descobrindo que eu sou pentecostal de novo. Então assim, Gutierrez, qual é o diferencial dessa obra do Keener? Segura que o livro é teu, eu esqueci na mala. Então, esse livro faz parte de uma série americana chamada Manifestos Pentecostais. E aqui o Keener foi chamado pelo editor da série, que é o Amos Young, que é um teólogo da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Ele é editor junto com o James Smith, que é um teólogo carismático, muito conhecido aqui no Brasil. Lançado por Edições Vida Nova também, Você é Aquilo que Ama. Ele também é editor dessa série Manifestos Pentecostais. E aí o Keener foi convidado a escrever alguma obra sobre hermenêutica pentecostal. Só que o Keener ele mesmo admite, ele desviou um pouco do propósito, né? Porque assim, o que ele quer trabalhar aqui? Ele quer trabalhar, na verdade, a contribuição do pentecostalismo à hermenêutica cristã, de maneira geral. Não só construindo uma hermenêutica pentecostal. O que a sensibilidade pentecostal ajuda na leitura das Escrituras. Essa é a proposta geral do livro. Por isso que ele diz na introdução ali, Gutierrez, que ele não é um livro de hermenêutica convencional. Sim. Né? Que um livro de hermenêutica vai falar, né, dos gêneros literários, aquela coisa toda, né? E como ler as escrituras, né? Esse tipo de coisa toda. Mas ele não vai tanto nessa pegada, né? Porque ele falou que a gente já está bem servido disso, ele mesmo reconhece. Ele quer então falar dessa contribuição do pentecostalismo. Tem uma defesa do pentecostalismo aí dentro? De alguma forma, o que eu achei bastante bacana, porque quando você fala em contribuição pentecostal... Alguns dizem que não tem nenhuma. Ou dizem que não tem nenhuma, ou quando tem, é alguma coisa prática, ou a evangelização, ou a liturgia. Aqui é uma contribuição hermenêutica, então é uma contribuição direta à teologia. E qual é o argumento central dele, né? É a questão... e isso tem muito no pentecostalismo, é você ler o texto da Bíblia, ler um texto histórico como Atos, por exemplo, e você não está lendo esse texto apenas como uma curiosidade histórica. Você está lendo e se envolvendo naquela história. Aquela história é a sua história. Entendi. Então, você tem que ler Escrituras nessa relação. É uma leitura relacional, né? Ele até chega a usar esse termo também. E aí ele vai expandir. Enquanto os pentecostais focaram muito essa leitura relacional nos evangelhos e em Atos, ele falando, a gente tem que ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse dessa forma. A gente precisa dessa relação com o texto. Eu tenho que ler o texto com fé. Eu tenho que ter as ferramentas, tudo isso, é claro, mas eu tenho que ter essa relação de acreditar mesmo naquele texto que eu estou lendo e que esse texto faça parte da minha história. Gutierrez, eu percebo, lendo agora um pouco do Keener, eu estou lendo outro livro ainda, O Espírito na Igreja, né? De capinha laranja, como eu chamo, que tem me chacoalhado de maneira muito positiva. Mas eu percebo que, hoje em dia, se você quer discutir o pentecostalismo, se você quer até mesmo fazer uma crítica ao pentecostalismo,
Agora, em português a gente está muito defasado, né? Então tu acha que... Tem melhorado muito, né? Inclusive, focando aqui em edições Vida Nova, isso que a Vida Nova tem feito, lançando o Kinner, tem beneficiado então muito a discussão sobre a pessoa do espírito de maneira bíblica. Porque assim, gente, o Kinner, e você tem que ler essa obra, se você é um crítico do pentecostalismo, você tem o dever moral, né? Porque é um cara muito dedicado às escrituras, né? E você que é pentecostal, aí tem que ler. Não, você é obrigatório. Porque tem mostra que o pentecostalismo vai além das experiências. Porque quando a gente fala em pentecostalismo, Gutierrez, geralmente vem o quê? As aberrações na nossa cabeça, né? Vem as profetadas, os movimentos, o reteté. E o pentecostalismo, por mais que ele tenha gerado, né, e tenha dado o ambiente para que esse tipo de coisa acontecesse, a gente percebe que não é assim. A própria CPAD tem mudado, né? Mas quando o Kinner vem agora em língua portuguesa, e você já leu em inglês, né? Parte desse livro em inglês. Então a gente percebe que tem muitos pentecostais que estão pensando a fé, né? E por ter a experiência pentecostal, então estão fazendo uma hermenêutica de um livro que é vivo, né? Sim. Não estão tratando a Bíblia, então, como um livro, né, que foi escrito, canonizado, fechado. Isso é óbvio, isso é certo, né? Mas parece que não é um livro que não dialoga. E é um Deus que não dialoga mais comigo, né? Porque ele já falou e está ali falado, é isso aí. Uma grande contribuição hermenêutica do pentecostalismo, e o Kinner destaca isso também, é a questão da importância da narrativa. Né? Por muito tempo a narrativa foi meio que negligenciada na hermenêutica evangélica, né? Se focou muito nas cartas paulinas, especialmente, como se a narrativa não tivesse em si um propósito doutrinário também. Não, porque é o que o pessoal fala, né? Quer fazer doutrina com base nas cartas. Nas cartas paulinas. As narrativas não podem se fazer doutrina em cima de narrativa. Porque é uma argumentação, apesar de ter sido defendida lá atrás por nomes como o próprio Stott, o Gordon Fee, né? Nomes respeitados, isso está totalmente desacreditado hoje, né? Mesmo entre teólogos não pentecostais. E aí foi uma grande contribuição, especialmente do pentecostalismo, em ver, olha, não, a narrativa também tem a sua importância. Quando você tem um autor como Lucas, ele escreveu aquele livro Atos e o próprio Evangelho com propósitos doutrinários, com propósitos teológicos também. E aí o grande desafio é entender qual é esse propósito, qual é essa teologia que Lucas estava trabalhando. Mas aí é um outro desafio. Mas o primeiro desafio é reconhecer que sim, a narrativa tem o seu papel na construção teológica da igreja. Né? E o interessante do Kinner, pelo que eu vejo do outro livro que eu estou lendo e pelo que eu li na introdução desse, não é assim, tipo, não, aconteceu lá, vai acontecer exatamente. Não, tem a preocupação com o contexto histórico, tem. Né? Mas o que é legal do Kinner, como um bom continuista, não, é que realmente Deus não mudou. Né? Mas agora, como é que esse texto bíblico comunica para mim hoje, mas eu também tendo em vista que eu tenho o Espírito Santo em mim? Sim. Porque é interessante que ele até falou numa das palestras aqui, ok, você admite que o Espírito testifica no seu coração de que você é filho de Deus. Tá, mas ele só faz isso? Ele não pode fazer as outras coisas que ele fazia nas Escrituras? Né? O que ele destaca muito, a gente não tem que escolher uma coisa e outra, a gente pode ter os dois caminhos. Eu não tenho que escolher entre a erudição e a espiritualidade, os dons espirituais. Eu posso ter as duas coisas. Um outro ponto que é importante nessa obra, Bíblia, que cabe destacar, é a importância da cultura na interpretação. O Kinner dá um exemplo fantástico, por exemplo. Se você vai na Coreia do Sul, que é um país que tem bastante evangélico, eles dão muito valor a textos bíblicos que falam de honra, porque é uma herança cultural do confucionismo. Então, eles valorizam muito a obediência aos pais, aos mais velhos, né? Ele vai dizer, um ocidental precisa ter contato com esse tipo de pessoa para aprender que a Escritura também dá vazão a essa ideia. Então, quando eu vou tendo o que ele fala aí de hermenêutica global, quando eu vou tendo contato com outras culturas, às vezes uma outra cultura ela tem uma sensibilidade para o texto bíblico em determinado assunto maior do que a nossa cultura. Olha só. Né? Porque a nossa cultura ocidental, e o Brasil está inserido nesse contexto, é uma cultura muito influenciada pelo racionalismo, por exemplo. Mas você vai conversar com um africano, um teólogo africano, por mais erudito que ele seja, dificilmente você vai achar um cessacionista africano. Por quê? Porque
ele cresceu envolto a uma cultura muito espiritualizada, com medo de maldições, por exemplo, com medo de algum tipo de trabalho, né? E também ele via a importância das orações para se proteger disso. Para se quebrar. Para se quebrar, né? Ainda que sejam interpretações erradas, há ali uma sensibilidade muito grande ao mundo espiritual, né? Que nós ocidentais perdemos aí nos últimos, basicamente, 200 anos. Então é importante a gente ter esse contato com o que ele chama de hermenêutica global. Muito bom. Porque assim, o argumento cessacionista ele é um argumento muito fraco, né? Na nossa opinião, e conversando com alguns cessacionistas aqui no Congresso... Eles admitem. Eles admitem. Não é porque dá muito problema. No fundo, esse negócio de dons aí dá muito problema. Eu prefiro... né? E quando você olha realmente a maneira com que os cessacionistas... Não, até tem os dons, mas os dons... Eles fazem uma separação dos dons que a Bíblia não faz, né? E o Kinner, por que você pentecostal tem que ler o Kinner? Porque o Kinner, ele vai organizar a bagunça que muitas vezes a gente faz na nossa prática pentecostal. Sim. Então ele organiza essa bagunça, né? Então, gente, fica aí então... Quer destacar mais um ponto? Só um ponto, mas aí de uma conversa pessoal com o Kinner, o Kinner Nossa, é o seguinte... sentir a carteirada agora, numa conversa pessoal com o Kinner, rapaz. Não, mas o Kinner é uma figura interessante. Se você fala para ele que você é continuista, ele vai querer saber se você pratica os dons mesmo. Que dom você pratica? Não né? é só uma questão teórica, né? Não, isso gente, é bem bacana. O Kinner, gente, poxa, é fantástico. Fora de série. Fantástico. Então, fica aí a hermenêutica do Espírito, lendo as Escrituras à luz do Pentecostes, de Craig Kinner, edições Vida Nova. Inclusive, gente, tem mais quantos? Tem a mente do Espírito, tem o Espírito em Atos e nos Evangelhos. E o Espírito na Igreja e o Hermenêutica do Espírito. E também o comentário bíblico cultural do Novo Testamento. Nossa, que é outro comentário... Vendeu mais de 1 milhão de cópias em inglês. Olha aí. E, gente, e aquilo ali, esse comentário bíblico, né, cultural do NT, escrito pelo Kinner, são as notas, o fichário que ele ia fazendo das leituras dele para o quê? Para entender o Espírito, né? Uma hermenêutica a partir do Espírito. Uma obra essencial também para quem quer interpretar. Muito bom. Tá então o link para você adquirir o livro e conhecer mais obras do Kinner. Estão aqui na descrição desse vídeo. Até o próximo. Obrigado, Gutierrez. Nada. Um abraço, pessoal. Valeu, gente. Deus abençoe.